E vamos lá. Já estamos lá. Como é que vai ser? Peraí, vocês vão Olá. falar, a gente vai falar alguma coisa, é isso? Já Olá, estamos pessoal. ao vivo. Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. É sempre uma satisfação, realmente, participar de eventos onde esses eventos podem ajudar as pessoas de alguma forma, de alguma maneira. E hoje, essa satisfação é maior, por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, e nesse momento de pandemia as pessoas realmente estão lidando com situações novas, né? Como todos sabem, todas as sextas-feiras eu tenho feito uma live, e na semana passada eu fiz uma live onde eu falei sobre as 4 regras mais recentes e eficazes para apresentações online e em público, né? E nós tivemos a participação de uma grande quantidade de pessoas. Tenho certeza absoluta que hoje também nós vamos ter uma participação até maior, porque nós temos aí 2 pessoas, 2 profissionais aí de alto gabarito na área de conhecimento humano, de pessoas que podem nos orientar e nos conduzir aí para novas informações, de ver o mundo de uma forma diferente, ok? Então, peço para que vocês que estão presentes, que estiverem chegando nessa live, para que, se possível, compartilhe também essa live com seus amigos, com seus familiares, para que a gente possa divulgar esse conhecimento para um maior número possível de pessoas, né? As nossas emoções, elas afetam diretamente a nossa saúde, e nesse evento você vai adquirir informações de profissionais experientes em terapia que podem contribuir muito para nos ajudar nesse sentido. Na live de hoje, nós vamos abordar o equilíbrio das emoções e a saúde. Hoje, nós vamos, nesse bate-papo com essas 2 pessoas, poder também tirar algumas dúvidas, perguntando. Então, pessoal, participe perguntando, faça suas perguntas, porque são excelentes profissionais. A doutora Helena Maria dos Santos Parolari, ela que é psicóloga, ela é diretora do Instituto Greenword, que é um instituto renomado de São Paulo, que vai nos esclarecer com muitas informações, e o Emerson Peixoto de Melo Moura, que é responsável técnico desta mesma clínica Greenwald. Então, para falar um pouquinho sobre o seu currículo, só uma pinceladinha do seu currículo, eu peço para a doutora Helena Maria, para que ela possa nos explanar um pouquinho da sua experiência profissional, do seu currículo. Doutora Helena, a palavra é sua. Em primeiro lugar, professor, muito obrigada pelo convite. Espero chegar ao ponto onde o senhor está dizendo, né? Nós sabemos algumas coisas, mas a gente não sabe tanto, porque é muita coisa para que a gente possa aprender, para que a gente possa falar. E agradeço às pessoas que estão nos ouvindo também, né? Podem fazer suas perguntas, aquilo que a gente não souber responder, que eu não souber responder, eu me comprometo com vocês, eu vou buscar mais informação, e aí eu respondo através do chat, que vai estar na responsabilidade do professor Robson. Eu sou psicóloga, nós estávamos até conversando um pouquinho antes, que eu não sou doutora. Doutora é quem faz doutorado, né? Depois de todas os graus que a gente vai subindo, a gente chega até o doutorado. Normalmente é o advogado que é chamado de doutor, todos os outros são médicos, engenheiro, e depois do doutorado é que a gente tem esse título. Mas é muito comum, nós que trabalhamos na área clínica, que as pessoas nos chamem de doutor. Eu trabalho numa clínica, eu trabalho há algum tempo, mas nessa clínica eu trabalho já há 33 anos, que é a Clínica Greenwood. E o dono da clínica é argentino, e lá na Argentina, todos os psicólogos são tratados como doutores, porque no entendimento deles, são pessoas que estudaram muito e fizeram as suas terapias, as suas análises, então são doutores
na área. E aí ele sempre me chamou de doutor. Então, nós, os psicólogos mais velhos lá da casa, somos doutores e muitos pacientes também chamam a gente de doutor, a gente aceita pelo carinho que pelo respeito, mas eu não sou doutora. O que eu tenho são várias especializações. Eu optei, dentro da minha jornada, do meu caminho, eu optei por não ir para o mundo acadêmico. Então, por isso que eu não fui para o mestrado, não fui para o doutorado. Eu fiz algumas especializações dentro dessa área que eu escolhi trabalhar, que é a dependência química, e que é uma área que é uma área que nós temos que trabalhar de uma forma multidisciplinar. E então, eu fui fazendo algumas especializações, eu fui fazendo especialização de relaxamento, eu fui fazendo especialização de psicodrama, eu fiz especialização em terapia de grupo, eu fiz especialização em neuropsicologia, eu fiz especialização em terapia familiar sistêmica, tenho uma bagagem aí de psicanálise, que é a base que a gente entende melhor, né, para entender todas essas questões do mundo mental, emocional, do caminho melhor que a gente tem a psicanálise, e depois as outras linhas que vão nos ajudando a somar. Eu também fiz a especialização na área comportamental cognitiva e também fiz uma outra especialização em orientação vocacional. Por que isso? Porque à medida que os pacientes foram demandando essas necessidades, eu fui, e eu estava trabalhando, eu fui buscando uma forma de melhor estar junto deles, poder me conectar com eles, poder conversar com eles, entender o que eles estavam falando para mim e ter uma linguagem que eu pudesse falar para eles, né? Atualmente, eu estou atuando, sou terapeuta individual e terapeuta familiar. Eu faço avaliação neuropsicológica e a reabilitação neuropsicológica, e o Instituto Greenwood ele foi aberto há alguns anos atrás, depois ele teve um tempo fechado, e há 3 anos atrás eu reassumi. Eu propus a clínica para que nós abríssemos, e eu reassumi, então eu estou na direção executiva do trabalho do Instituto, que é uma ideia da gente passar um pouco do que nós sabemos enquanto ensino, e também fazer mais pesquisas, porque nós temos uma prática longa do trabalho, mas as pesquisas nós não fomos avante, então nós vamos fazer isso agora. Muito legal, doutora Helena. Nossa, que currículo, que coisa maravilhosa, quanta experiência. Olha, sensacional, viu? Alguém pode chegar lá também, só que tem que... Fico muito orgulhoso de ser seu amigo, viu, doutora Helena? Uma satisfação muito grande. E parabéns aí pelo currículo maravilhoso. Pessoal, vocês que estão presentes, vão comentando. Eu já vi que tem vários comentários, tem pessoas até de outro país já comentando aqui. Legal por vocês estarem presentes, amigos. Uma satisfação. E quem puder compartilhar essa live com outros amigos também, olha, realmente nós agradecemos muito, porque aí nós conseguimos interar com quanto maior número de pessoas, mais a gente está ajudando as pessoas e maior é o resultado que nós podemos ter de um evento como esse, tão grandioso e importante, com 2 pessoas aí com conhecimento que pode nos ajudar muito. Agora, eu não tenho como chamar de uma forma diferente, até porque, para mim, pessoal que tem uma experiência como essa, para mim é como se fosse doutor, tá? Que cuida das pessoas, da saúde das pessoas, saúde mental, para mim é doutor. Então, independente do protocolo aí normal, vocês me desculpem, mas vou continuar chamando de doutor. Então, agora eu vou convidar o doutor Hermes aí para falar um pouquinho da sua experiência. E, pessoal, vamos compartilhando, vamos fazendo comentário, daqui a pouco nós vamos entrar aí nesses comentários, ok? Vamos lá, doutor, agora a palavra é sua. Muito obrigado, primeiramente. Oi. Não, sim. Eu falei o professor Robson, muito obrigado pelo convite em participar aqui das suas lives, né? Toda sexta-feira o senhor abre o canal aqui dos seus ouvintes, dos seus telespectadores para falar. E dessa vez não é diferente, né? Aceitamos o seu convite de bom grado, né? Pela Sim. amizade, pelo envolvimento, por falar da saúde mental, que é tão importante, né? Você que é o defensor da saúde mental, que faz cursos, eu vejo que isso é muito importante, né? E assim, muito obrigado.
eu não tenho um currículo tão extenso como o da Helena, né? Que a Helena também tem bastante experiência. Vai chegar lá. Eu chego lá. Chega. É uma questão de Chega. Tempo. Eu já tenho um tempo de formação, né? E eu sou uma pessoa que vou me colocando nas coisas. Eu me coloco em desvendar o segredo da mente, né? Então, sempre eu estou ali tentando chegar próximo da essência da psicologia, da essência do humano, né? E isso um trabalho contínuo. O nosso trabalho é um trabalho que a gente tem que estudar sempre. Porque o humano, ele muda e sempre a gente não conhece o cérebro completamente, a gente não conhece o desenvolvimento humano em sua essência. Então, temos que estudar, nos especializar, conhecer cada vez mais, trocar essa ideia, essa informação que a gente está fazendo aqui, deveria ser diário. Grupo de estudos, passar o que a gente conhece, o pouco que a gente conhece para os outros, porque a gente conhece pouco. Mas existem pessoas que não conhecem nada do que a gente conhece, não tem a experiência, não participa das atividades. Então, a troca de experiência, ela move o mundo. Então, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, que já estamos aqui, eu estou olhando pelo celular, está chegando 50 pessoas na Argentina, no Brasil, em todas as partes do Brasil. Então, assim, é um movimento muito bacana que está atingindo e vai atingir muita gente. E parabéns, professor Robson, pelo trabalho semanal que você vem desenvolvendo. Eu agradeço. Olha, e que seria do nosso trabalho se nós não pudéssemos aí, em algum momento, em alguma oportunidade, vocês que já estiveram presentes aí conosco em algumas atividades, poder somar forças para poder ajudar o maior número de pessoas, né? Eu vejo que as pessoas hoje estão buscando outras coisas, sendo que a coisa que, ao meu ver, talvez a mais importante de todas, é você cuidar de si mesmo. E aquela grande pergunta do filósofo de Sócrates, né? Quem sou eu, né? Quem somos nós, né? Quem somos nós e aonde nós queremos, o que nós queremos da vida, o que é a vida para nós, né? Tudo isso tem um significado, né? Se você conhecer a si mesmo, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo, essa mensagem de Sócrates, ela se mantém permanente sempre, porque nós, como seres humanos, nós estamos numa procura constante de descobrir quem somos nós, né? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Para que a gente possa ser cada vez mais uma pessoa melhor, uma pessoa que se desenvolve, que se aperfeiçoa, que cresce, porque tem uma missão nesse mundo, né, Emerson, né, doutora Helena? Nós temos uma missão. Então, eu acho que é muito legal estar com vocês, estou muito feliz com essas pessoas todas entrando aí, compartilhando, comentando, deixando o seu like, o seu joinha, o seu positivo, porque isso engrandece o nosso trabalho e nos dá satisfação, ok? Agora, uma pergunta, primeiro fazer para a doutora Helena, né? Aqui a gente procura ainda usar aquela coisa da corte, né? Então, primeiro as mulheres, depois os homens. Então, doutora Helena, o que é essa saúde mental que as pessoas comentam? O que é esse equilíbrio emocional para a senhora? Eu vou falar de uma forma bem ampla, tá? Vou tentar também técnica de uma forma bem ampla. O equilíbrio emocional e de saúde é quando nós conseguimos ser aquilo que nós, pelo qual nós fomos criados, vamos dizer assim, né? Nós temos uma raiz, uma essência da natureza, tá? Então, tem quantidade de água certa, tem quantidade de terra certa, tem quantidade de luz, tem quantidade de alimentação, está tudo certo. A natureza é equilibrada. E nós fazemos parte da natureza. Então, o ser humano, ele tem na criação, na essência dele, esse processo de equilíbrio, onde
aquilo que eu entendo que é a minha emoção, e que depois a minha emoção, no momento mais elaborado, passa para o sentimento, é onde eu vou me autoconhecer, dali eu consigo trazer uma saúde mental. Mas para eu ter uma saúde mental, eu preciso da saúde básica. Então, eu preciso saber cuidar de mim enquanto pessoa, enquanto um corpo. Eu preciso ter um corpo cuidado, eu preciso ter uma mente cuidada, eu preciso ter os órgãos da minha viscerais meus em organização. Mesmo que eu não tenha ele organizado, por exemplo, um diabético, ele não tem ele muito organizado, mas entra uma medicação para poder fazer esse equilíbrio. E a partir desse equilíbrio, que é todo um funcionamento biológico dentro de nós, é que nós conseguimos organizar em momentos difíceis e momentos fáceis o processo do equilíbrio. Então, a saúde, ela não basta só, ela não é só uma saúde física, ela também é uma saúde mental, mas ela é uma somatória. Uma e a outra fazem parte do nosso equilíbrio. Entendi. Eu tenho uma ótima saúde corporal, mas eu não tenho uma saúde mental, eu vivo num mundo estressado, num mundo irritado, né? Porque eu não sei o que está acontecendo comigo e eu não sei de onde veio. Mas se eu também não sei como eu me alimento, eu vou mexer na circuitaria da alimentação das minhas células, que produzem os meus hormônios, que vão alimentar os meus neurotransmissores, que vão lidar com as minhas emoções. Então, é bastante complexo e é muito simples, ele veio pelo processo natural. Né? Mas o homem, com a inteligência que tem, vai, às vezes, desviando esse processo de inteligência e vai tirando essa parte natural da vida e se envolvendo com as questões sociais, culturais, e vai se perdendo um pouco. Tá? Eu não sei se deu para resumir um pouquinho o que é equilíbrio das emoções em relação à saúde. Ok. E o que essa falta de equilíbrio, assim, em uma, duas ou três palavrinhas, o que resume a falta desse equilíbrio emocional? Uma vida, tanto física como psicológica, e se a gente for um pouco mais além, uma vida espiritualizada, e a gente não está falando de religião, mas da espiritualização da vida, em desconforto. Um desconforto, entendi. Né? A pessoa nem percebe que ela está desconfortável, mas ela está desconfortável. Por que a gente sabe que ela está desconfortável? Por causa das queixas. Quais são as queixas que chegam até a gente? Sim, entendi. Isso significa, doutora Helena, que esse desconforto, ele abrange em cada pessoa uma área da vida, um comportamento, algo que a pessoa faz que é prejudicial a ela mesma, até os vícios, né, são causados por causa desse desconforto. É isso ou não? Sim. Porque o desconforto vai provocar uma emoção, positiva ou negativa. Legal. Galera... Pode falar, doutora. O desconforto, ele vai provocar uma emoção positiva ou negativa. E essa emoção, dependendo de como a pessoa está, se ela passa para o entendimento da emoção, ela vai para o sentimento. E aí o sentimento fica mais fácil dela aprender a lidar, porque ela sabe o que está acontecendo com ela. Mas se não foi elaborado, não chegou nesse patamar mais alto, né, que é da compreensão da emoção, a pessoa continua desconfortável sem saber o que é. Por exemplo, uma pessoa viu alguém durante o dia e, sei lá, passou por uma situação difícil com um colega, vamos pensar num colega de trabalho, né? Passou por uma situação difícil naquele dia ali, uma coisa desconfortável, que não gostou, mas guardou para si. E começou a ficar mal, não estou bem, não sei o que está acontecendo comigo. Aí um colega que conhece um pouquinho mais, no final da tarde, fala, você está bem? Né? Aí a pessoa fala, tô.
aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa fala, né? Aconteceu isso comigo. Então você, por isso. Mas por que você perguntou se eu estava bem? Porque eu estou te vendo mais amuada, estou te vendo com o rosto mais abatido. Né? Então, emoções que a gente não percebe, o outro percebe na gente, e aí a gente consegue decodificar qual é o sentimento. Tá? Mas para essa decodificação, eu preciso ter uma capacitação para poder fazer isso. Senão eu não vou. Aí é onde eu preciso do equilíbrio. Né? Eu preciso da capacitação de ouvir. Legal. Que alguém está falando que eu estou mal e não falar, Márcia, o que você está pensando? Não é isso. Né? De falar, nossa, o Emerson olhou para mim e está vendo que eu estou mal. Nossa, eu não pensei que eu tinha ficado tão mal assim. Né? Eu preciso dessa evolução para poder fazer esse entendimento de desconforto. Que lá na criança, como é que ela fala do desconforto? Ela chora, ela reclama, ela resmunga, né? Ela vai dizendo alguma coisa e a mãe, o pai ou o cuidador ali vai olhando, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo? Até que a pessoa adulta entende e decodifica essa emoção e vai ajudar a criança. E a criança expressa uma outra emoção, um outro sentimento, que é um sentimento mais de tranquilidade. A gente fala, nossa, hoje ela está tranquila, agora ela ficou tranquila. Aí ela expressa, através do sentimento, como é que ela estava. Legal. Ó, pessoal, legal. Ó, pessoal, quem está falando é a diretora do Instituto Greenwald, a doutora Helena. Ela tem aí uma profunda experiência na área psicológica. Ela, no caso, é uma pessoa assim que tem uma grande formação, né? Então, ela tem propriedade para dizer. Doutora Helena, não agora, porque nós vamos passar a palavra para o doutor Emerson, mas já fica uma pergunta para a doutora. A senhora tem algum exemplo prático para nos expor sobre esse assunto que nós estamos falando, né? Sobre esse controle emocional e a falta desse controle emocional, alguma experiência prática, não precisa dar o nome, e só nos explicar um pouquinho. Agora, a pergunta vai ser transmitida para o doutor Emerson, a questão, o que é saúde mental e o que acontece com a falta dela, do controle emocional. Doutor Emerson, agora a palavra é sua. E, muito pessoal, obrigado. Só uma licencinha, doutor Emerson. Pessoal, vamos curtindo, vamos compartilhando, vamos transmitindo essa mensagem para o maior número de pessoas, porque a união faz a força, né? Eu te ajudo, você me ajuda, nós todos juntos vamos nos tornando cada vez melhores e maiores, ok? Se você puder curtir, comentar, deixar suas perguntas aqui, daqui a pouco nós vamos entrar nas perguntas, né? Então, as pessoas aí de outros países que estão presentes aqui, né? Por exemplo, a Sandreane disse boa noite. O Israel fez um comentário aqui sobre as emoções. Nós temos aqui a Branca, que me falta... oh, meu Deus do céu. A Branca disse aqui que me falta equilíbrio. A Palmira, a senhora Palmira, disse aqui, boa noite, professor, muito legal. O Israel Prado disse aqui que o equilíbrio das emoções é a saúde, exatamente, muito legal. Luciano Sérgio de Cubatão aqui deixou uma boa noite aqui para a gente. Temos a Mônica, temos o Luiz César, que fez uma pergunta. Professor Robson, tudo bem? Tive o prazer de participar do seu curso no Cresce, estou aqui aprendendo um pouco mais, muito legal, Luciano, pela presença, satisfação, obrigado pela confiança. A Zuleika está dando boa noite, a Vera da Silva, o Cláudio Oliveira, o juiz Cláudio está aqui presente. Satisfação, você está presente, doutor Cláudio, muito legal. E daqui a pouco nós vamos comentar mais. Agora a palavra está com o doutor Israel. A palavra é sua, doutor Israel. Doutor Israel, não, perdão, doutor Emerson, a palavra é sua. Opa, obrigado, professor Robson. Essa pergunta que você fez, ela é muito complexa, né? O que é a saúde mental, né? O que define a saúde mental? Dados da OMS, o Brasil, ele é o país que tem mais depressivos no mundo e mais angustiados.
Então, Nossa. assim, a gente coloca o tamanho do Brasil, então, o que seria ter ou não ter saúde mental? Às vezes eu tô triste, mas é uma tristeza que tem um motivo. Tudo bem, tem um motivo, talvez passe. Agora, aquela tristeza que eu não tenho motivo, que eu vivo uma angústia, uma melancolia que passa mais de 1, 2 semanas, aquela tristeza, ela já não é comum, né? Então, o estado de saúde mental não é somente você estar bem, trabalhando, produzindo, né? A gente confunde muito com a produção funcional, ser funcionário, com saúde mental. Ah, ele produz, ele trabalha, ele traz dinheiro para casa, mas e ele está bem no relacionamento em casa? Realmente aquela pessoa, ela cuida dos filhos, ela tira um tempo para si, ela vai no parque, vai passear com o cachorro, ela sorri. Então a saúde mental, ela está nessas entrelinhas. A gente confunde muito com a tecnologia, a tecnocracia, né? Que a gente, lá nos anos 70, 80, quando os cientistas começaram a desenvolver a tecnologia, falaram, nossa, vamos ser felizes com a tecnologia, vamos ter mais tempo para cuidar da gente mesmo. E hoje nós, né, 30 anos, 40 anos depois, somos a prova que somos refém do Black Mirror, né, da tela preta, seja do celular, do computador, do tablet. Então, será mesmo que trouxe mais felicidade para a gente, ou nós ficamos mais reféns ainda dessa tecnologia, né? Então, é complexo falar de qual é a saúde mental, porque a saúde mental, há 20 anos atrás, era outra. Hoje, a saúde mental é outra. Temos outras patologias, outras doenças. E, com certeza, diante de tudo isso que a gente está passando, dessa pandemia, desse isolamento, vamos ter novas consequências disso aí. Talvez novas doenças mentais, talvez novos diagnósticos, que ainda não temos como saber. Mas, assim, nesse período que a gente está passando, é muito complexo porque a gente não consegue lidar com o desconhecido, né? A gente tem uma dificuldade. E nós mesmos, às vezes, não nos desconhecemos. E sim, quando a gente está em isolamento, está sozinho, está em solidão, a gente para de se ver através do olhar do outro, né? Para de se ver através dos likes, das curtidas, dos tapinhas nas costas, né? Que os outros nos dão, porque nós estamos sozinhos. E, de fato, ali é um momento onde a gente se permite se entender, se coloca à prova de quem somos nós, de como iremos viver, se a vida que eu vivi é realmente aquela vida que eu queria. Se hoje, quando adulto, eu me vejo lá quando criança, eu tenho a vida que eu queria quando era criança, aquela vida que eu sonhei. E os meus sonhos são os mesmos que eu tive quando eu era criança? Onde se perderam esses meus sonhos? Por que eu não realizei? Então, essas questões, elas perseguem a gente a vida adulta. Porque a saúde mental, ela se constrói hoje, muitas vezes como sintoma de algo mal resolvido em alguma parte da sua vida. E a gente carrega aquele mal-estar. E esse mal-estar, ele se transforma, às vezes, se somatiza, né, no corpo, se somatiza na nossa vida, porque a gente carrega ele como uma proteção, às vezes como uma defesa, para a gente se proteger do mundo cruel. Às vezes o mundo, para algumas pessoas, é tão cruel que às vezes é necessário criar uma realidade paralela, um mundo paralelo, para sobreviver, para lidar. Então, essas patologias graves, elas precisam sim de um cuidado mais de perto, né? Porque se não tiver esse cuidado, a gente não consegue suportar. Se vocês me permitirem, esse isolamento, muitas pessoas estão entrando com solidão, lidando com seus medos, com as suas angústias, ansiedade, e que, assim, quero deixar muito claro, não vai ser criado patologias novas neste período. Essas patologias serão evidenciadas. Muito como as pessoas que usam drogas, por exemplo, o estado emocional que essas pessoas ficam, por exemplo, no caso de alcoolizadas, que às vezes elas ficam alegres, choram, ficam agressivas, essas pessoas já são assim emocionalmente. A estrutura psicológica delas talvez já sejam assim. E o uso dessas substâncias só potencializa. E o estado de solidão que a gente fica só vai potencializar aquele estado emocional ou aquela estrutura que eu tenho dentro de mim. Então, se eu tenho um estado um pouco para depressão, talvez eu fique um pouco depressivo. Se eu tenho um estado um pouco para ansiedade, talvez eu fique um pouco ansioso.
Então, esse estado, quando a gente se permite entrar em contato com a gente mesmo, esse se permitir faz com que a gente lide com o desconhecido. E nós, seres humanos, temos medo de lidar com o desconhecido. A gente inventa história, cria história desde pequeno para responder coisas que a gente não conhece. Os mitos estão aí para isso. Os mitos é a prova de histórias que a gente inventa, que foi criado em uma determinada época para simbolizar, para dar um destino, para tranquilizar aquilo que a gente não conhece. De onde veio o sol, de onde veio a lua, como fomos criados. Ah, muito legal, que bacana. Mitologia. A mitologia nos fortalece com muitos ensinamentos, e a gente percebe que essa pandemia, doutor Emerson, ela realmente, se tem assim, na mitologia aí um exemplo muito, muito propício para esse momento, é Aquiles, porque quando você fala de Aquiles, você fala daquele que era indestrutível, menos nenhuma parte, né, que era no calcanhar. E quando nós falamos aí dessa pandemia que pegou toda a população brasileira, e o nosso calcanhar de Aquiles, né, que é a economia, também foi prejudicada, né, por causa disso, né? Você tem uma população aqui que, diferente dos outros países, que você vê que estão dando uma sustentação para o seu povo, nosso país, apesar de estar querendo ajudar de alguma maneira, nós vemos aí que depois que sairmos dessa crise, nós vamos entrar em outra. Então, nós vamos precisar muito de profissionais da saúde mental, profissionais de diversas áreas. Esses dias atrás, até a minha esposa eu fiz uma live com ela sobre a parte jurídica, porque nós vamos precisar de profissionais de todas as áreas para a gente poder realmente alavancar novamente o nosso país. Então, a saúde mental, ela é fundamental. E falar a minha esposa, ela deu uma boa noite aqui, e eu vejo aqui que tem diversas pessoas aqui deixando, aqui a Vera da Silva, eu também disse em comentário da Branca, né, a Branca que disse que estava com os nervos aí a flor da pele, né, nervosa, tal, com essa situação. Nós temos aqui o comentário também da Claise, que diz, quando nos permitimos nos conhecer é libertador. Olha, é realmente fantástico. Aqui o Edilaine diz aqui, realmente, doutor Emerson é um anjo, nota 1000. Tá vendo, doutor Emerson? Comentário aí bacana, muito legal. A Deilane está dizendo aqui, a tecnologia facilitou, mas causou um distanciamento. É verdade, tem muitos casos. O que vocês podem dizer sobre isso tudo aí? Né? O doutor Hermeso tem aí também um exemplo para nos dar sobre tudo isso que falou agora, sobre a causa e o efeito, o que realmente causou isso na vida de alguma pessoa, alguma coisa prática. Agora eu vou perguntar para a doutora Helena, depois eu volto para o Emerson, para essa pergunta. Doutora Helena, a palavra é sua. Quer repetir a pergunta? Sobre o que a doutora estava falando anteriormente, o que é saúde mental e o que acontece com a falta de saúde mental. Tem algum exemplo prático aí que a senhora viu ou que passou pelos seus casos, enfim, não é para falar o nome, mas algo que a doutora vê que recorre, que vários exemplos iguais aí que aconteceram? Algo verídico, que aconteceu mesmo. Mas não precisa falar o nome da pessoa. Não, claro, nem dá para falar, né? A gente nem pode, é verdade, é sigilo, não pode, é verdade. Sigilo, só para a gente ter uma ideia. Né? Não é por aí. Mas passa pelo conhecimento, né? Nós temos pouco conhecimento, porque lemos pouco, porque buscamos, no máximo, busca-se informação, mas não conhecimento e compreensão. Então,
o conceito saúde, ele fica muito vago, porque para cada grupo, ele tem uma ideia, né? E a ideia principal do que é saúde, ela fica bastante à deriva do conhecimento do indivíduo. Então, saúde nada mais é do que o equilíbrio, aquilo que te faz bem. E o equilíbrio, como nós somos seres pensantes, ele tem que ter um equilíbrio no mundo emocional, no mundo do psique, né, no psicológico, e no mundo físico, biológico. E isso passa pelas nossas qualidades de vida. Então, a minha saúde mental também depende muito da minha alimentação, da qualidade da minha alimentação, da forma como eu me alimento durante o dia. Então, às vezes, tem pessoas que, por exemplo, não tomam café, aí mas toma um cafezinho preto, né? E tá bom, e tá tudo bem. Aí ela passa tomando mais cafezinhos pretos pela manhã. Depois aí ela vai almoçar e o almoço dela, principalmente se ela tá na rua e vai comer no delivery, no por quilo, ou em algum lugar assim onde tem vastos pratos ali, vai colocando tudo, né? Um pouquinho, o prato até é pequenininho, mas é um pouquinho de cada coisa. E aí não vai colocando a proteína necessária, não vai colocando o amido necessário, não vai colocando a quantidade de glicose necessária, não vai colocando fósforo, não vai colocando ferro, né, dentro dessa alimentação. O que acontece com esse cérebro? Porque essa alimentação vai alimentar as células vão produzir os hormônios, e os hormônios vão alimentar os neurotransmissores. Então, se eu me alimento mal, eu também tenho eu dou ao meu corpo uma grande possibilidade de eu não estar bem, de eu estar incomodada com o meu corpo. Mas, no fundo, não é o meu corpo que está incomodado, é esse desequilíbrio. E aí, por exemplo, eu comi muito açúcar, ou eu comi muito amido, né? E aí depois eu vou fazer alguma atividade que eu tenho que ter energia, que eu tenho que ter prontidão. E aí eu não consigo fazer esse processo de prontidão, por quê? Porque o meu estômago, os meus órgãos que estão ali reorganizando, metabolizando tudo isso, ele está metabolizando açúcar, amido, né, toda essa parte aí do arroz, do pão, dos condimentos, e essa energia está voltada para o meu estômago dar conta de fazer todo esse serviço. Porque aí, em vez de eu tomar água, eu tomei um refrigerante. Ou então eu coloquei um suco com muito açúcar. Então, eu tô voltando essa energia que eu tenho que gastar para minha prontidão de resolver um problema para o meu estômago. E aí, o que vai acontecer? O meu cérebro vai falar, estou cansada. Nossa, não consigo pensar. Aí eu dou uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que eu preciso resolver. Aí alguém vem e me critica. Aí provoca em mim uma raiva. Ou provoca em mim uma decepção. E eu não estou entendendo. E eu acho que é o outro que fez com que eu ficasse com raiva, pelo que ele falou ou pelo que ele reagiu. Mas, no fundo, esta raiva, eu primeiro comecei a provocar em mim, quando eu não fiz o equilíbrio do meu metabolismo alimentar. Quando eu fico horas assistindo série na TV e vou dormir a 1h da manhã ou meia-noite para acordar no outro dia às 6h, e aí eu vou para a cama, se é que eu já não estou assistindo a série na cama, né? Que as pessoas às vezes fazem. Não é um lugar sagrado para dormir. O seu quarto é um lugar para assistir série, para assistir live, para assistir shows, né? E aí o cérebro está cansado, não consegue dormir direito, tem um sono que não vai na qualidade REM necessária,
Então, a pessoa acorda cansada, e se percebe que o equilíbrio emocional, ele vai depender do meu equilíbrio de saúde física, para que eu possa fazer esse caminho. Então, você me pediu um exemplo. Um exemplo é esse. Às vezes eu saio de casa, eu tomei café mal, eu não parei, eu não levantei no tempo certo para fazer o que eu gostaria de fazer. Sei lá, tomar um banho. Tem gente que não gosta de tomar banho na saída, toma banho na chegada. Tem gente que toma 2 banhos. Aí depende de cada um. Mas às vezes a pessoa foi dormir tarde, aí ela acorda em cima da hora, com um despertador, quer dizer, não foi o organismo que acordou, foi o despertador que acordou o organismo. Aí ela tá toda atropelada, aí ela sai para o trânsito, e seja no transporte público ou no seu próprio transporte particular, ela vai ter problema. Os dois vão ter problema. Um porque está no trânsito e o outro porque está no trânsito e ainda numa condução toda lotada. E aí chega no trabalho e já não cumprimenta ninguém, ou se cumprimenta, cumprimenta mais ou menos, ou se a pessoa chega cansada, o outro fala assim, nossa, você está estressada, pronto, já viram o caos. Né? Muito legal. Então, nas primeiras horas do dia, essa situação já vai acontecendo. E está provocando nessa pessoa emoções, raiva, medo, angústia, que são as emoções primárias, né? As outras emoções que se transformam em sentimentos são as mais elaboradas, alegria, tristeza, contentamento, descontentamento, são coisas que eu consigo me reorganizar. Nesse momento da pandemia, o que está acontecendo? Pessoas que são muito controladoras, né? Sim. Gosta de controladinho, tudo arrumadinho, no horário certo, eu vou fazer tal coisa e tal. Não está podendo controlar nada. Sim, é verdade. Não está podendo controlar nem quando isso vai parar, quando não vai. Aí as informações chegam para a gente assim, olha, estamos no pico, olha, pode abrir vamos abrir né? Vamos pegar um exemplo nosso que aconteceu. A semana passada diziam assim para nós, São Paulo está o epicentro do Brasil. E São Paulo está puxando o Brasil para ser o epicentro da pandemia. São Paulo, então, não pode, nós não vamos poder, nós estamos em risco total e absoluto, nós não teremos praticamente lugar para cuidar dos nossos doentes, nós não podemos sair, e estava aquela guerra, né? Tem que ficar em casa, as pessoas não querem ficar em casa, até porque aí é uma ordem, né? Fica em casa, é diferente. Se você puder, fica em casa. Você faz um convite, é diferente, né? E falou-se em lockdown. Aí, essa semana, olha, nós vamos poder abrir, as mortes são, mas assim, tem leitos sobrando. Então, a pessoa que precisa do controle, ela fica muito mal. Quem não precisa do controle fica fazendo piadinha. Mas quem precisa do controle fica mal. E aí, como é que ela faz? Ela começa a ficar numa ansiedade, e essa ansiedade vai desenvolver um pânico. Então, se ela já tinha o pânico e ela estava se tratando, ou ela já estava conseguindo administrar esse pânico, isso é uma situação nova. Então, deste processo, ela não sabe lidar com o pânico. Ela já aprendeu a lidar com o pânico no trânsito, ela já aprendeu a lidar com o pânico num ambiente fechado, num ambiente cheio de gente, mas ela não tem o menor controle. Então, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em pânico. Verdade. E aí, entende? Então, essa saúde nossa, mental, ela depende muito da qualidade de vida que eu tenho para eu poder ter um equilíbrio quando o novo aparece na minha vida. Isso não vai eliminar eu ficar triste, eu ficar com raiva, eu ficar chateada, eu ficar alegre, eu ficar feliz. Não vai eliminar, mas eu vou conseguir fazer o equilíbrio disso. Entendi, doutora. Muito legal. E pensar, né, que realmente as pessoas controladoras, elas parece que estão realmente sofrendo mais nesse momento, porque quem tem o controle das coisas
e de repente vê que não controla nada, na verdade, né? Não consegue controlar, porque como que você vai controlar uma situação como essa? Você não pode sair, você tem que ficar em casa. O único controle que você tem que ter é um outro controle que tem que aprender, né? De ir para a sala, e da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, e sem abrir a geladeira toda hora, né? Então, porque aí vem outros controles que a pessoa não está treinada, né? Controle de não ficar brigando, controle de não ficar brigando com quem está dentro da casa também, porque está convivendo mais, o controle de ter que fazer tarefas que, no princípio, nas 2 primeiras semanas foi muito legal, né? Todo mundo falando, tô arrumando meu guarda-roupa, tô arrumando não sei o quê, tô vendo meus livros. Eu Verdade. aqui no meu prédio, eu também fiz isso, óbvio, né? Porque faço parte da humanidade aí. Aí eu descia com algumas coisas lá na lixeira, cheio de livros. Nossa, como foi jogado livro esses dias? Livro, revista, né? Coisas que ficavam lá na estante. Só que isso passou, as pessoas arrumaram a casa, arrumaram os seus armários. E agora? Agora eu tenho que me arrumar, mas eu não sei como me arrumar. Eu nunca aprendi a me arrumar desse jeito, né? É verdade. E aí vai ficando, aí vem saudades de algumas coisas, vem outras interferências, tem gente que está perdendo família, tem gente que está perdendo amigos, né? E era muito mais fácil, né? A gente ficava triste, ai, tô tão triste, deixa eu dar uma saidinha. Agora você está triste, você não vai dar uma saidinha. Você vai ficar dentro de casa. Né? Eu estou estressado, vou tomar um sorvete para desestressar. Você não vai sair para tomar um sorvete para desestressar. Mas são hábitos que nós não aprendemos a lidar. É verdade, então, doutor. Né, eu estou falando da pandemia, mas isso daí acontece na nossa vida o dia todo, o tempo todo. O tempo todo acontece isso. Porque nós somos habituados a aprender algo por repetição e depois continuar naquilo, ser uma rotina da nossa vida. É verdade, né? Concordo 100%. Muito legal. Agora, passar a palavra para o Emerson. Muito legal suas colocações. Realmente, é muito realista. Era exatamente isso que acredito que as pessoas estavam buscando, informações como estas. E, doutora, agregando ainda dentro do seu comentário, eu vejo que essa pandemia, essa situação que nós estamos vivendo agora, elas com certeza está fazendo com que as pessoas olhem para coisas que nunca olharam na vida, né? Ela deu um exemplo de, por exemplo, estar dentro de casa, convivendo com a mesma pessoa o tempo todo e buscar se desenvolver em áreas que não tinha aquela habilidade antes, né? Então, eu acredito que, realmente, muitas pessoas vão sair melhores dessa situação do que entraram, porque vão desenvolver novas habilidades, novas capacidades, e outras, infelizmente, que não conseguiram lidar com a situação, pode ser que saiam piores dessa situação. Mas agora a palavra, então, vai para o doutor Emerson. A palavra é sua, doutor. Muito obrigado. Eu vou continuar do ponto de partida, do ponto final, né, que a doutora Helena falou, né, vou botar um travessão e vou continuar na página seguinte, né. Essa questão da rotina, né, a gente não tem mais, perdemos a rotina. Né? Aquele hábito que a gente tinha de sair de manhã, tomar um banho, tomar um café, sair de manhã, colocar a mochila nas costas, pegar um ônibus, um metrô, pegar o carro, a gente perdeu isso daí. Então, quando a gente tira aquilo que a gente tem de mais comum, que a gente faz a vida inteira, a gente se perde no mundo. É como se fosse, por exemplo, aquela pessoa que trabalhou a vida inteira. E doutor Emerson, do nada... Me permite só um recado aqui. Pessoal, vocês que estão presentes, nós estamos muito felizes aí com a participação de todos vocês, de todos os senhores, senhoras, senhoritas, que estão presentes aqui conosco, e peço gentilmente que deixe as suas perguntas, depois eu vou passar para todos
os orientadores dessa noite, que é o Dr. Emerson e a doutora Helena, e se eles não conseguirem responder hoje as dúvidas de vocês, eles vão responder na semana que vem, ok? Então, façam mais perguntas aí, alguma coisa que vocês queiram saber, não deixe de comentar, e se você puder dar um joinha e compartilhar com mais pessoas aí, chamando o pessoal para participar, também vai ajudar bastante. A palavra é sua novamente, desculpe, doutor Emerson. Não tem problema. Eu estava vendo aqui os comentários, eu adoro quando o pessoal fala de onde eles são, né? Pessoal Legal. De Pernambuco, interior, de fora do Brasil, eu fico aqui olhando. Pessoal, vai comentando, deixa um comentário de onde vocês são, então vamos seguir essa orientação aí do Dr. Emerson. De onde vocês são aí? São de São Paulo? Se é de São Paulo, de qual região? Zona Sul, Norte? Que bairro que é? Qual estado que é? Que país que é? Nós temos aí pessoas do exterior que estão participando aí da nossa live. Muito legal, obrigado pela participação de todos. Vamos lá. E deixa a sua dúvida aí, que já a gente vai fazer a bateria de respostas. Verdade. Tempo, né? Porque não é uma hora de tempo? Nós vamos estender um pouquinho, viu, pessoal? Então, se vocês quiserem convidar mais pessoa, pode convidar. Tá. Ótimo. Bom, eu vou, para não perder o fio da meada da doutora Helena, essa questão de rotina que a gente tinha de sempre, né, acordar cedo, fazer essas coisas, a gente se perdeu. Perdemos isso. É quase, para vocês terem uma ideia, o sentimento que a gente está sentindo, aquele senhor, aquela senhora que trabalhou a vida inteira durante 30, 40 anos na mesma função de uma empresa, quando se aposenta, imagine como essas pessoas se sentem, como a gente se sentiu nesses últimos meses. Sem nada para fazer, despedaçado e triste, porque eu trabalhei a vida inteira naquela função, fazendo aquilo, e do nada eu me vejo sem fazer nada. Então, aquilo que a gente imagina de felicidade, que quando eu me aposentar aos 60 anos e em diante, eu vou estar feliz da vida, eu vou começar a viver, na verdade, para muitos, é quase que o que a gente vive hoje, esse pânico, essa angústia. Então, até dados, né, que a gente tem de estudos, que muitos idosos vão para o alcoolismo por conta que não lidam bem com a solidão. Então, o que a gente vive hoje é quão igual uma pessoa que se aposenta. Normalmente a gente fala, não, se aposentei, estou livre de tudo, mas às vezes não é bem assim. Então, o interessante é que agora nós não temos mais bares, mais baladas, mais grupos, vivemos em isolamento. E não podemos mais camuflar os nossos sentimentos, né? Aí me vem à mente, né? Eu li essa semana aí nas redes, na televisão, que eu vi que o número de brigas de casais, os números de violência doméstica aumentou muito. E aí a gente falou, nossa, mas por que aumentou? Simplesmente porque o homem e a mulher estão em casa? Olha, sim e não. Né? Como eu tinha falado antes, a gente tem emoções dentro de nós que não entendemos. Por não entendermos, o que a gente faz? A gente evolui. A última evolução do humano foi a fala. Quando a gente perde a fala, o ser humano tende a ir para a agressão. Quando eu tenho a fala, eu perdi a minha comunicação, eu evoluo, eu vou para a agressão, para os gestos, para aquela coisa mais troncuda. E não é difícil a gente perceber isso, não. Vamos, metrô, horário de pico, 6 da tarde, linha vermelha. Para quem é de São Paulo, é um movimento de gente. As pessoas não pedem com licença, por favor, desculpa. É tudo nos gestos, naquela agonia, naquela vontade, naquele desejo de chegar em casa, custe o que custar. Eu vou empurrar, vou derrubar. Então, essa forma, quando a gente não consegue lidar com a gente mesmo, internamente, isso expande para fora. Tão quando nós estamos apaixonados, aquele primeiro amor ardente, a gente fica feliz, mas não fala para ninguém. E todo mundo fala, você viu o passarinho verde, né? Você tá todo feliz, mas não, tô normal. Não, você tá feliz sim, o que tem aí dentro? Mas eu não falei nada. O que transpareceu em mim? A minha felicidade interna, ou seja, a minha completude dentro de mim mesmo. Então, se eu estou completo dentro de mim mesmo, eu vou transparecer aquilo. Se eu tenho um vazio dentro de mim, o que eu vou fazer? Vou tentar completar aquele vazio.
E quando eu não entendo aquele vazio, muitas vezes como que eu ajo do modo de defesa primário, agressivamente. Você pega uma criancinha de 3 anos de idade, ela é extremamente agressiva. Por quê? Porque ela não consegue compreender o que ela sente, ela não consegue nomear. A partir do momento que ela começa, naquela fase dos porquês, 5, 6 anos de idade, começa a dar nomes, a nomear os sentimentos, ela fica mais calma, ela consegue entender. Então, a gente aí se pergunta, mas por que tantas agressões? Do ponto de vista psicológico e na minha visão, na minha interpretação, talvez as pessoas não, uma grande maioria das pessoas, somente aqui falar de Brasil, não consegue compreender os seus próprios dilemas, não consegue entender as suas emoções, não consegue lidar com o seu vazio. Então eu preciso muitas vezes subjugar o outro, eu preciso muitas vezes dominar o outro para me sentir forte, porque eu não lido bem com o meu vazio, com a questão de não ter, de não poder ter, e o outro tem, eu quero destruir o outro porque aí eu vou ser o único que tem. Tipo, a grama do vizinho é mais verde e eu não olho a minha. Isso acontece em pequena e grande escala, né? Nos casos quando você se compromete a agredir um outro, a escala já mudou. O vazio é tão profundo que a pessoa precisa, para se valer, para se sentir grande, destruir um outro que também é querido. Ao mesmo tempo ele precisa. Até para lembrar de uma frase do filósofo Nietzsche, né? Ele, no livro Assim Falou Zaratustra, que é um dos últimos livros dele, ele fala o seguinte: quem não sabe dar nada, não sabe sentir nada. Então, como que eu me permito dar para o outro aquilo que eu não sinto, aquilo que eu não sei dar? Então, é muito absurdo. O que eu sei dar é uma agressão, o que eu aprendi é uma agressão, o que eu senti na minha infância, na minha vida é uma agressão, é aquilo que eu tenho. Porque eu não experimentei, não senti outra forma de sentimento. E talvez a agressão é uma forma de amor. Às vezes, para essa pessoa, a agressão é uma forma de sentir compartilhado ali. E quando a gente não tem uma outra forma, experimenta outra forma de ação, é aquilo que a gente vai dar. Então, a gente só dá aquilo que a gente tem. E aquilo que a gente tem não é aquilo que é verbalizado somente, é aquilo que é sentido. Os nossos desejos maiores, eles não são os verbalizados, são que são sentidos. É quando você escuta aquela música e você arrepia e você chora. Quando você vê aquele filme e você sente que está falando com você. Quando você lê aquele livro, esse cara escreveu esse livro para mim. Quando você é para a igreja, o pastor, o padre fala, nossa, escreveram isso para mim. Não, a Bíblia foi escrita 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, não foi para você, mas te tocou de tal emoção que é como se fosse para você. Então, essas emoções que nós sentimos, elas não são agora, elas não são da ordem do verbal, elas são da ordem do sentir. A partir do momento que eu verbalizo aquele sentimento, aí talvez eu esteja em ponto de transformação. Porém, para eu me permitir sentir, eu tenho que estar no grau de evolução de falar, eu reconheço que eu tenho um problema, eu preciso de ajuda, eu reconheço que eu posso melhorar. E esse grau de reconhecer a sua falha é muito pequeno, é muito raro, é difícil você encontrar pessoas que falam, eu reconheço. E a partir do momento que a pessoa reconhece, aí sim, pode ser um grau de evolução, aí sim, existe uma possibilidade de transformação. Ah, legal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, professor. Quando o senhor falou, né, que esse tempo agora vai nos ajudar, vai ajudar muita gente a reconhecer algumas coisas, é um tempo que está dando o privilégio das pessoas pararem, pensarem, né, e que muito vai mudar, não querendo ser pessimista, mas é o que o Emerson falou, não é tão fácil assim. Não é porque nós entramos nesse tempo de isolamento, de reclusão, que a maior parte das pessoas estão prontas para olhar para dentro de si. Nós temos uma facilidade muito grande de terceirizar as nossas emoções. Eu estou mal porque fulano de tal não fez o que eu quis, né? Eu estou mal porque essa pessoa não corresponde àquilo que eu esperava. Nossa, eu fiquei tanto tempo trabalhando que eu não vi que o meu marido ficava tanto tempo fora de casa que eu não percebia que ele era assim, né? E não é verdade. A gente percebe como as pessoas são.
todos nós percebemos como são, só que nós temos a facilidade de terceirizar as nossas emoções para os nossos sentimentos para terceiros. E aí a gente reage com as nossas emoções. E eu estava até comentando aqui com o Romeu, que, nossa, a China voltou e voltaram todos a fazer a mesma coisa. Todos no parque, rapidinho, todos lá nas ruas. Então, essa ideia de que o isolamento nos faz parar para pensar não é verdadeiro. É verdadeiro se eu quero aproveitar esse momento em que eu estou no isolamento e começar a entender algumas coisas. Mas isso não dá para eu fazer sozinho. Eu vou ter que também assistir uma live diferente, ler um livro diferente. Não adianta eu ficar vendo só série. Eu posso ver séries, mas séries diferentes que me trazem informação diferente. Então, vai depender muito desta pessoa se ela quer buscar um jeito diferente de ver a vida para depois ela fazer uma escolha, se ela quer voltar a ser do jeito que ela era ou se ela quer se modificar. Não, muito legal, doutora. Muito legal que a doutora colocou. E isso vem atender até a resposta de algumas pessoas, né? E nós vemos aqui que tem pessoas que estão dizendo aqui, ó, que concordo, né? Concordo, mas tem pessoas que cresceram em um lar abusivo e escolheram em não ser igual ao pai abusivo e vice-versa. Isso quem falou foi a Deyali, comentou aqui. E aí tem a Emily que respondeu, e o Israel comentou aqui, doutora, que o Salomão, que escreveu o maior número de livros na Bíblia, disse, tudo é vaidade, somos muito vaidosos. Aí agora é com vocês aí, ó, vocês que são especialistas. Então, o Salomão, ele escreveu isso na velhice dele. Né? No momento que, se a gente pega toda a história do Salomão, ele foi um cara que ele não teve frustrações na vida. Ele não teve nenhuma frustração. Ele era filho de rei, ele era um filho super amado, né, pela mãe e pelo pai, muito cuidado, muito reconhecido por esse pai, que tanto foi que até causou ciúmes em irmãos mais velhos que ele. Ele tinha o dom e a capacidade e a habilidade da sabedoria, e ele buscava sabedoria, né? Ele tinha o acesso, porque ele morava em palácio, e ele tinha esse acesso, e ele foi buscando, e pelo que nos conta a história bíblica, ele era bonito, né? Imagina, ele era filho de rei, já virava bonito de qualquer jeito, né? Porque as pessoas são mais ou menos iguais aqui, tem dinheiro, é bonito. Morava num ambiente bom, que era o palácio, né? Foi crescendo no meio de... Já pegou uma herança desse pai, que já era rei, então ele não precisou fazer muita coisa. Tinha uma estrutura de personalidade, pelo que dá ali para a gente ver que ele era bondoso, que ele era caridoso, era galã também, era uma série de coisas. Quando chegou na velhice dele, ele não podia... Ele até podia, mas ele não tinha condição física para usufruir de tudo aquilo. Ele tinha aquele monte de mulheres, mas ele já estava mais velho, então a potência dele não era a mesma mais. Ele tinha aquele monte de terras para poder usufruir, mas o corpo dele não deixava ele ir atrás de tantas coisas mais, né? Os filhos já tinham crescido, já tinham ido fazer a história deles, para o bem ou para o mal. Então, nesse momento, se a gente vai vendo, foi o momento mais depressivo do Salomão, de olhar a vida e falar, meu Deus, né? A gente tem tudo e se acha, e no fundo, somos pessoas. Verdade. Né? Então, eu acho que é o tempo. Por isso que alguns profissionais da área
do mundo mental, ensina muito a gente, e também os de autoajuda, ensina muito a gente assim, aproveite muito o teu tempo, o tempo de agora, aprenda com todos os problemas, viva os problemas, mas também aprenda a ser feliz para que você tenha isso na memória. Na memória. Verdade. Né? Para você ser feliz que, poxa, hoje eu não tenho condição mais de, sei lá, de esquiar, né? Um velhinho lá esquiando, que lá na Suíça eles esquiam até, mas chega um momento que não dá mais para esquiar. Mas ele tem na memória que, poxa, eu fiz isso, né? Eu estou falando de esquiar, mas podemos falar do Brasil. Eu trabalhei, eu fiz a minha vida, eu me autossustentei, eu fiz a minha família, eu não fiz a minha família, não casei, eu casei, não tive filhos, mas a gente poder viver destas coisas, né? Por isso que a vida tem um escritor, ele é psicólogo, teólogo e também filósofo, que é o Franklin, e ele dizia muito assim, que a vida, ele viveu ali no tempo de Auschwitz, né, e sobreviveu a tudo aquilo ali, ele era médico, então ele tinha uma posição melhor, mas ele teve que lutar para viver, e ele fala que todas as pessoas que sobreviveram dentro do campo de concentração foram pessoas que criaram dentro de si um sentido da vida. Mas por que elas criaram? Porque elas já vinham fazendo isso desde a infância. Né? Então, quando essa moça belamente diz aí, né, não necessariamente eu preciso ser aquilo que eu vivi, eu posso ser diferente. É porque esta pessoa, em algum momento, primeiro que ela tem uma capacitação, ela tem um dom, ela tem um hábito dela de poder ver a vida de uma forma melhor, que a gente chama isso de resiliência, né? Sim. Saiu de um problema, eu tenho um problema, se eu não consigo resolver dessa forma, de que outra forma eu vou resolver? E a resiliência é algo extremamente importante para as pessoas poderem sair dos problemas e ver de uma outra forma. Mas, com certeza, essas pessoas que foram abusivas, que foram abusadas, que foram filhos de alcoólatras, filhos de pessoas agressivas, ou vivenciou um momento muito agressivo, até eles não são filhos, mas sei lá, uma vizinhança fez alguma coisa, mas tem, com certeza, se ela for resgatar na história dela, tem alguém que trouxe essa visão para ela. Ou uma professora de escola, ou uma frequência numa igreja, ou uma frequência num clube, ou o avô, ou a vizinha, ou uma tia, sempre tem alguém que nos ensina isso, e isso vai despertando dentro de nós. Legal. Muito bacana, doutora. Nossa, eu posso colocar um complemento que a Helena comentou? Claro, pode. Até em resposta Opa, falou a Helena, muito bem. Eu tô vendo que você está se esforçando para falar, doutora. Fala Helena, rapaz. Você viu? Vou falar doutora, né? Então. Doutora, fala Helena. Então, até complementando o que a Helena falou aqui pra gente, né? E trouxe o Viktor Frankl. É muito interessante que ele traz uma questão muito, muito bacana que ele pensa, né? Sobre o propósito de viver. Qual é a minha missão de vida, né? O que me dá forças para acordar todo dia de manhã? Qual é o meu projeto de vida? Qual é o meu motivo para ação, né? O que é? E ele coloca de alguma maneira que não é externo. Não é o trabalho, não é o filho, não é o casamento. Não é as coisas externas que vão te dar forças para viver. Isso é secundário. Antes disso, tem que vir as suas motivações internas. Se você não tem motivações internas, aquilo que é externo, ele será passageiro, será um objeto. Né? Você vai pegar aquilo como um objeto do seu desejo, e não como algo realmente que você é objeto de transformação. Né? A transformação ela vem quando você descobre dentro de você qual é o propósito da vida, por que você está vivo. Né? Até pegando um filósofo irlandês, né, o Edmund Becker, ele viveu na França no período ali do Renascimento, né? Aliás, ele é um britânico que contestava um pouco a Revolução Francesa, era um iluminista, né? E ele traz a seguinte frase, que é muito interessante, né?
Um povo sem história está fadado a cometer os mesmos erros. Isso significa o quê? Que temos que lembrar da nossa história para não cometer os mesmos erros. E lembrar da nossa história, tanto uma história boa como uma história ruim, faz com que a gente se projete de outra maneira. Agora, se a gente não faz essa reflexão sobre a nossa história, provavelmente, como a Deyali falou, a gente está fadado a cometer os mesmos erros. Se não existe uma reflexão sobre aquele ato, ou seja, tem um ato agressivo, abusivo dentro de casa, e aquela criança não tem uma reflexão de falar, eu acho que isso é errado, se ela tem essa reflexão, ela já criou um outro conceito dentro dela. Se ela olha aquilo e fala, realmente, isso é normal, aquele conceito, ele está sendo repetido. Então, a gente tem que revisitar a nossa história. Freud já fala, né, que nós somos frutos da nossa reminiscência, do nosso passado, né? Então, a gente tem que revisitar a nossa história, sim, para dar um novo tom, para dar um novo contexto. E revisitar a nossa história não é só olhar para o passado, é dar um significado diferente. É olhar para o passado e falar, o que eu tiro de conhecimento disso daqui? O que isso me move? Porque se eu olho o passado e eu continuo repetindo, você só vai ter repetência. Não dá para você ter respostas novas com as mesmas perguntas. Você tem que ter comportamentos, atitudes diferentes, assim você vai ter frutos novos. Se você tem as mesmas atitudes, você não vai mudar. E eu acho que uma coisa que ajuda muito é a gratidão. Né? Gratidão, é verdade, doutor. Essa mudança, ela vai muito pelo processo da gratidão. Doutor, me permite somente uma intervenção. Os últimos comentários aqui, a Vera da Silva diz que atitudes trazem os resultados diferentes. Tem um comentário também do Antônio Gonçalves Júnior, que é meu irmão, ele é engenheiro, ele está dizendo que parabéns, está gostando muito, bela apresentação. A Claise diz, o momento é agora. Só um momento. A Deilane, ela diz aqui também que está gostando bastante. O Israel faz mais um comentário aqui, dizendo que boa sacada, vamos ver como estão nossas emoções para ter equilíbrio. Muito legal. O pessoal está participando bastante. Se vocês tiverem mais dúvida, que quiserem ainda comentar, fica à vontade, pessoal, para comentar. Tem mais um comentáriozinho aqui da Claise, que ela diz assim, resignificação das emoções. E a Michele diz, poxa, eu estou muito atrasada, porque não sei com relação ao que ela está dizendo, mas muito bacana o comentário. Pessoal, pode continuar comentando e participando aí conosco, está somando bastante. Eu acredito que essa live, ela teve aqui, está tendo uma excelente audiência, graças a vocês. Obrigado aí pela participação de todos. Deixem aí seus comentários, galera. Pode continuar. Professor, para ajudar a menina que falou ressignificar as emoções, dar significado às emoções, porque as emoções são primárias, elas existem, e elas não mudam. Ok. Tá? Raiva, ódio, tristeza, são coisas que são inerentes a nós, dentro do nosso movimento mais primário. Mas o dar significado são os sentimentos. É o que essa emoção traz para mim, e aí que é o sentimento. Então, que sentimento é esse que essa emoção me dá? Porque as emoções, elas são necessárias para nós, porque existem positivas e negativas. Tá? Por exemplo, muito bacana. De medo, dependendo do movimento, por exemplo, um cara vem armado para mim, eu tenho que ter medo. E tenho que saber como. E aí eu tenho que significar. Exatamente, é verdade. Meu sentimento e falar, nossa, esse medo está me deixando paralisado. Nossa, esse medo está fazendo eu reagir com essa pessoa que está armada na minha frente. Então, não é ressignificar as emoções, é significar as emoções através dos sentimentos. Tá?
Muito legal. A palavra está com o doutor Emerson. Desculpa, não ouvi, falhou? A palavra está com você. A palavra está com o doutor Emerson. Opa, doutor, é que eu não escutei o doutor. Vamos lá. Aí eu fico aqui pensando, né, o que essas pessoas... A gente está falando, tal, a gratidão, né, ela traz um bem-estar muito grande. O ser grato, o pedir desculpas, ele é primário, né? A religião, ela traz isso desde lá de sempre, né? Desde quando ela começou, que a gente precisa ser grato, precisa estar próximo do outro, né? E ao sentir, ao doar, ao ser grato, nós aprendemos a sentir, porque a gente toma consciência de nós através da doação. Isso aproxima muito mais as pessoas. Então, quando a gente dá um elogio, a gente agradece, é tão simples a gente dar um bom dia, boa tarde, boa noite, isso já dá um sorriso. Você fala, nossa, como você tá bem? Mudou o cabelo? Como que você tá hoje? E às vezes a gente se esquece de perguntar, a gente fala, tô bem, tudo bem com você? Automaticamente a gente, tô bem, tudo certo. A gente criou um hábito automático de sempre estar bem. A gente não pode sentir mal. Isso é proibido nessa nova sociedade. Porque se a gente se sente mal, a gente é frágil, a gente é fraco. Mas é permitido sim se sentir mal. E às vezes você fala, não tô tão legal não. Vamos conversar, vamos tomar um café, tomar um chá. Isso já dá um alívio. Além de você criar laços, traz uma amizade, uma gratidão, traz um transporte ali de elementos que vai te... até psicologicamente, neurologicamente falando... vai trazer vai bater nos 4 hormônios da felicidade, né? Noradrenalina, serotonina, dopamina e ocitocina, que você vai sentir mais feliz, vai sentir mais próprio de si. Talvez o seu dia, quando você dá um bom dia pro outro e abre um sorriso, o dia daquela pessoa vai ser diferente. Eu lembro que eu tive um caso um tempo atrás que eu atendi e o rapaz falou, eu só não me matei naquele dia porque a pessoa me deu um sorriso e me disse bom dia. E naquele dia eu senti que eu estava vivo, que alguém me percebeu. Então, às vezes, um bom dia, um obrigado, salva vidas. Salva vidas. Sim, então, é muito bom a gente ser grato pelas coisas e a gente olhar para o lado. Às vezes a gente passeia, tá do lado da pessoa e às vezes essa pessoa não precisa ir muito longe. Se você estica o braço aí, às vezes essa pessoa está do seu lado. Por que você não abraça essa pessoa? Abre os braços, dá um abraço. Às vezes a pessoa mais querida, você tá aí do lado, tá assistindo essa live com você. Se não tá aí, pega o telefone agora, o WhatsApp, manda uma mensagem. Obrigado. Obrigado por você existir. Obrigado por você estar na minha... Obrigado por tudo que você fez. E não é só agradecer as pessoas que te fizeram bem. As pessoas que também te fizeram mal fez você chegar até aqui. Fez você se construir o que você é hoje, na sua fortaleza. As pessoas também que tiveram, todas as pessoas que passaram na tua vida merecem gratidão. E aquela pessoa que te fez mal, e você chegar para ela e, muito obrigado, eu sou o que eu sou hoje, porque você me ajudou também, com as suas broncas, e não é destruir você, é daquelas broncas, é ficar no seu pé, essa pessoa está te ajudando. Então, seja grato. A partir do momento que você manda uma mensagem para essa pessoa, que você fala muito obrigado, a pessoa vai ficar sem entender. Você tá louco? E ela depois vai cair a ficha e falar, nossa, que esquisito isso. Ela vai sentir uma emoção. Fala, nossa, que esquisito esse sentimento que eu estou sentindo. É contagiante. Olhe para o seu lado agora, você aí que está acompanhado. Abraça a pessoa que está do seu lado. Agradeça essa pessoa pelo dia de hoje. Se você não tá com ninguém do seu lado, não tem problema, mande um áudio, mande uma mensagem. Eu tenho certeza que a pessoa do outro lado vai estar super feliz, vai agradecer você. É verdade, Emerson. É dos dois lados, né? Só para quem dá ver, para quem recebe. As colocações que o Emerson acabou de falar, doutora Helena, já surtiu aqui um comentário muito bacana, que a Vera da Silva, ela diz assim, que pague o mal com o bem. É muito legal. Sim. Essa coisa da gratidão, essa coisa de realmente ser grato pelas coisas e pelas pessoas e pelas situações, realmente isso nos dá um sentimento muito satisfatório, muito bom.
Agora nós estamos aqui a 1h19, doutor Emerson, doutora Helena, e eu acredito que nós podemos chegar aí nas considerações finais, né, como deixando uma mensagem de como as pessoas podem, através das suas emoções, com poucas ferramentas mesmo, mas consigo mesmo, essa busca constante que nós temos entre nos conhecermos, como que ela pode melhorar aí o seu ambiente nesse momento da pandemia, uma mensagem rápida, conclusiva, para a gente poder aí e caminhar aí para o final da nossa live. Começando com a doutora Helena. Eu vou começar com uma frase que diz assim, nada é por acaso, não é? Então, o momento que nós estamos passando não é por acaso. E se todos nós pudermos aproveitar esse momento para rever, dar a oportunidade a nós mesmos de rever algumas coisas boas e ruins, aprender coisas diferentes. Então, para isso, é muito importante que a pessoa se abra, que você se abra, que a gente se abra para ver coisas novas. Então, eu não gosto daquele tipo de filme, assista. Eu não gosto daquele tipo de música, ouça. Claro que não uma música que vai te agredir, né? Mas nada é por acaso. Nós estamos passando por essa situação por falta do nosso equilíbrio, e aí eu estou falando nosso, de todos os seres humanos que vivem, que povoam a Terra nesse momento. Porque nós não cuidamos da nossa saúde física e mental. Também não estou dizendo que é todo mundo, não estou falando do radicalismo, estou falando que a maior parte acabou contribuindo para tudo isso, né? E o que cada um de nós podemos contribuir para que isso não volte a acontecer e para que eu possa melhorar o meu equilíbrio emocional e o meu equilíbrio químico, físico, porque os dois caminham juntos. O corpo, como também tem uma passagem bíblica que disse que não adianta a orelha falar, eu não gosto do pé, e nem o pé falar, eu não gosto dos olhos, porque se eu for ficar desqualificando as partes, eu acabo não fazendo um complemento. Isso não significa que as pessoas têm que ser santinhas, que tem que gostar de todo mundo e de todas as coisas, mas aprender a lidar com a emoção que te move, para que você possa entender através do sofrimento, do sentimento e resolver de uma forma melhor. Nada é por acaso, e uma outra fala lá do Salomão disse que assim, há tempo para tudo na face da terra, né? Verdade. Agora tem tempo para a gente parar. Alguns vão parar e reclamar, outros vão parar e vão pensar, outros vão parar e vão criar, e eu espero que vocês criem, que vocês busquem entender as emoções, que vocês busquem entender os equilíbrios, sentimentos, busca a saúde física. Hoje nós temos o privilégio de ter tudo isso aí no online, tem muito YouTube, tem muito Insta, tem muita informação, tem muitos textos que aparecem de bons profissionais, né? E eu desejo muita coisa boa para todo mundo, diante de tanta coisa difícil, mas que nós possamos aprender, que a vida tenha sentido e que a vida tenha um propósito, tá bom? Legal, legal. Muito obrigada, professor, pela teu convite, obrigada por quem nos ouviu. Nós queremos também que vocês façam as críticas que forem necessárias, porque as críticas nos ajudam a melhorar e a nós mesmos e àquilo que a gente se propôs a fazer, que é ajudar os outros. Verdade. Olha, doutora Helena, a Vera diz aqui que é grata de coração aos 3 anjos que nos ajudaram até aqui. Vera da Silva. Pergunta para ela se é a Verinha. É a Verinha que está falando? Porque se é a Verinha, já deixa uma resposta aqui para nós. Enquanto isso, nós vamos lá, as palavras, considerações finais do Dr. Emerson. Ela deu risada. Ela deu risada. É minha amiga desde a faculdade. Ah, legal, legal.
Doutor Emerson. Fala para ela que eu conheço ela desde a faculdade. Quer dizer, Verinha, te conheço desde a faculdade, viu, danadinha? Legal. Doutor Emerson. As considerações finais são sempre difíceis, né? Porque às vezes é tão gostoso esse envolvimento que a gente não quer ir embora. Mas eu vou deixar uma reflexão para vocês, né? E talvez uma tarefa, né? Para a gente, de tudo que a gente conversou, talvez uma tarefa para a gente isso se tornar mais palpável, né? Porque os sonhos, quando a gente sonha, sonhos são apenas sonhos. Se a gente só sonha, ele fica distante, né? E é inalcançável. Mas quando a gente coloca metas, esse sonho se torna objetivo. E de forma prática, se torna mais palpável para a gente conquistar esse sonho. Então, assim, até uma dica para vocês. Se vocês puderem, agora ou depois, pegue uma folha de caderno, escreva os seus sonhos. E para cada sonho, pelo menos escreva 5 objeções. 5 coisas que atrapalhou você de conquistar esses sonhos. E para cada objeção dessa, escreva 3 situações para você solucionar esse sonho, essa dificuldade. E esse mapa mental, esse esboço de mapa mental, vai te organizar a vida, talvez até um projeto de vida, vai fazer com que você organize seus pensamentos, vai fazer com que você organize o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Assim você vai aprender a lidar melhor com as suas emoções. Então, isso não exclui o apoio profissional, porque é muito difícil a gente conseguir olhar para dentro da gente, do nosso passado, e nos confrontar e falar, por que eu não consegui conquistar os meus sonhos, meus objetivos? E ainda mais, colocar coisas que possam me ajudar a conquistar. Então, se tiver uma dificuldade, não hesite. Procure um profissional que possa te ajudar a fazer esse autoentendimento, essa introspecção e buscar um autoconhecimento melhor. Porque às vezes sozinho é muito difícil, mas acompanhado é muito mais fácil. Então eu faço esse convite para você, nessa noite, nessa sexta-feira, para vocês, muito obrigado. Eu estava olhando aqui, acho que deu 50, 60 pessoas participando, numa sexta-feira à noite. Vocês são guerreiros, vocês gostam muito disso daqui, né? Então, muito meu obrigado para vocês que ficaram aqui até agora, né? Participando, que fizeram os comentários. Eu agradeço muito ao professor Robson pelo convite. Eu estou já aqui tremendo, esperando o próximo convite que você vai me fazer, professor Robson, para a gente fazer uma outra live. Eu agradeço muito a Helena trabalho com ela, me ajuda muito, né? A gente troca muitas figurinhas e assim, aprendo diariamente com as palavras da Helena. Eu agradeço também essa live, ela está participando aqui comigo. E assim, gente, deixe seus comentários, adicione nas redes sociais, siga aí a gente nas redes sociais, né? Siga o Instituto Greenwood, que é o que eu e a Helena participamos, né? Que vamos começar com pesquisas, cursos e vários eventos. Então, assim, espero já, Robson, de antemão, estou me convidando para a próxima live. Legal, eu acredito que nós passamos aí de 200 e poucas pessoas que participaram aqui desse evento aqui hoje conosco. E realmente, doutor Emerson, doutora Helena, vocês são pessoas assim que eu estimo muito, pessoas as quais eu aprendi a admirar e ver aí o belíssimo trabalho que vocês fazem, e um trabalho, assim, realmente de pessoas nobres, muito legal. Vamos, sim, estruturar para fazermos aí um próximo evento. Eu também estou muito feliz com vocês junto comigo aqui nesse evento, e com certeza vamos estruturar. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um evento ainda melhor e maior do que esse que nós fizemos no dia de hoje, aí, assim, com uma participação até maior de pessoas, eu tenho certeza absoluta. Então, gente, é só pensar que aquilo que a doutora Helena falou, assim, que nada é por acaso, as coisas acontecem porque tem que acontecer, e nós sabemos que a saúde mental de uma pessoa influencia como ela pensa, no comportamento dela, no cotidiano dela, na vida dela. Então, nós hoje tivemos um presente, que são esses 2 profissionais da área da saúde mental, para nos orientar
e nos conduzir aí com informações para que nós possamos aí ter uma vida melhor. A partir de agora, com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de informação, e sempre, conhecimento sempre nos empodera, sempre nos leva para frente. Nem que seja uma coisinha simples, ela já vai fazer a diferença na nossa vida. Então, agradeço imensamente a vocês, doutora Helena e Emerson, pela colaboração. Eu que agradeço ao senhor pelo convite. E agradecemos a todas as pessoas aí maravilhosas que deixaram seus comentários. Temos os últimos comentários aqui. A Michele perguntou se vai ficar gravada a live. A Michele diz que o Emerson que vai assistir, agradeceu. Aqui a Thaís está dizendo poderia ter toda semana, que seria maravilhoso. Olha só que coisa, legal. O Israel está dizendo que viverem com equilíbrio. A Vera da Silva diz sexta, por favor. Está pedindo sexta, por favor. Para quem não me conhece, que entrou agora nessa live, eu sou professor de oratória, eu sou sou coach também, e sou formado também em programação neurolinguística. Geralmente faço coach de inteligência emocional também. Então, por isso, o meu convite para essas duas pessoas, para que eu possa aprender, para que todos nós possamos aprender um pouco mais sobre a saúde mental, porque isso hoje realmente é relíquia, é ouro para quem está passando por esse momento aí, sofrendo aí de ansiedade, sofrendo de estresse, sofrendo com problemas aí, e que pode, com alguma palavra, de repente, amenizar ou ver uma solução aí dos seus problemas. Aqui a Sandriane diz aqui, parabéns, obrigado. A Vera agradece mais uma vez. A Ellen Miranda, se eu não me engano, a Ellen Miranda, eu trabalhei com ela ali pelos anos de 2000, se for a mesma pessoa, nós trabalhamos numa empresa de cesta básica, e ela está aqui agradecendo, também gratidão a vocês. Então, a gente só está tendo agradecimento aqui, todos os comentários vão ficar aí para vocês, tá? Doutora Helena, doutor Emerson, para vocês responderem. E, gente, de coração, um grande abraço. A união faz a força, juntos somos mais fortes. Se vocês puderem compartilhar nos seus Facebooks também essa live que vai ficar gravada, também agradecemos de coração, certo? E vamos, Emerson e Helena, registrar aí uma nova data para que a gente possa dar continuidade nesses trabalhos que o pessoal está solicitando, tá bom? Um beijão para vocês, um forte abraço. Querem falar mais alguma coisa? Tchau para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado por nos ouvir. Beijão, gente. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.